Muito bem, vamos seguir o nosso estudo, nossa aula número 3, e em seu Filho Jesus Cristo. Vamos ver a fé hoje em Jesus Cristo. Está aqui o catecismo na mão e vamos trabalhar. Peço que você abra aí agora o parágrafo 441, 441. Abri aqui. E nós estamos no segundo artigo do Credo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É isso que nós vamos trabalhar agora. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, a primeira coisa é entender Jesus Cristo. E depois entender essa história de seu único Filho. Tá bom? Vamos trabalhar isso agora. Bom, o que nós temos aqui? Parágrafo 441 está dizendo o seguinte: Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos, ao povo da eleição, quer dizer, aos judeus, aos filhos de Israel e aos seus reis. O rei era tido como filho de Deus. Significa, então, uma filiação adotiva, que estabelece entre Deus e sua criatura relações de uma intimidade especial. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal desses textos, que ele ultrapasse o nível humano. Então, quando no Antigo Testamento fala que o Messias seria um Filho de Deus, apenas usa o Filho de Deus nesse modo do Antigo Testamento entender. Um modo meramente humano. Os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isto. Ou seja, tudo que o Antigo Testamento fala como Filho de Deus é num nível humano de uma intimidade mais próxima daquele que é chamado de Filho com Deus. Mas no Novo Testamento a coisa é mais profunda do que no Antigo. Então, observa. Não acontece o mesmo, parágrafo 442 agora. Não acontece o mesmo com Pedro, quando confessa Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois este lhe responde com solenidade: Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, disse Jesus para Pedro, e sim meu Pai que está nos céus. Ou seja, quando Pedro utiliza a expressão Filho de Deus, a coisa é mais profunda. Porque não é num nível meramente humano de uma intimidade maior. É algo muito mais denso, muito mais profundo, porque Jesus diz: não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Ou seja, Pedro, o que você está dizendo, nem os profetas disseram. O que você está dizendo, Pedro? O Antigo Testamento não entendeu. E, paralelamente, continua o catecismo, Paulo dirá a propósito de sua conversão no caminho para Damasco: Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou, por sua graça, houve por bem revelar a mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. E, imediatamente, nas sinagogas, Paulo começou a proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. O Filho, não um dos filhos, não um dos escolhidos, mas é o Filho de Deus. Este será, finaliza o catecismo, eu já vou explicar, este será desde o início o centro da fé dos apóstolos, professada primeiro por Pedro como fundamento da igreja. Então, essa declaração que Pedro dá, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, essa declaração é que é a base de toda a fé. E é por causa dessa declaração que Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então vamos entender a importância disso que a gente reza no credo.
e em seu Filho Jesus Cristo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Vamos entender. Primeiro, a expressão Cristo. Jesus não era da família Cristo. Cristo não é um sobrenome de Jesus. Cristo é um termo grego que significa o ungido, aquele que recebeu uma missão. Ungido é porque todo mundo que tinha uma missão importante, um rei, um sacerdote, um profeta, ele era ungido. Jogavam óleo na testa dele e ungia. Como a gente hoje é ungido no batismo. Cristo em grego é ungido. Cristo em hebraico, que é a língua sagrada que foi constituído o Antigo Testamento quase como um todo, tirando alguns livros que foram escritos em grego, mas era a língua oficial da religião judaica, o hebraico, é Messias. Então, ungido, Cristo e Messias é a mesma coisa, tá bom? Só que ungido é em português, Cristo é em grego, Messias é em hebraico. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, a gente está dizendo Jesus o ungido. Jesus o Messias. E o povo de Israel aguardava o Messias de todo jeito. Aguardavam que o Messias chegaria, o Salvador. E quando chegou, eles não reconheceram. Mas Pedro reconheceu. E Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, o esperado, aquele que nós estamos esperando há séculos. É você, é o Senhor. Você, ele não diz, é o Senhor. E aí, o catecismo com o credo completa. Jesus Cristo, seu único Filho. Então você já entendeu o que é o Cristo. É o Salvador, é o Messias, é o ungido. Agora, por que essa história de único Filho? Tem dois modos de sermos filhos de Deus. Existe o modo gerado e existe o modo criado. Preste atenção, você vai entender num minuto. O modo gerado é o seguinte. Imagine uma mulher que está grávida e nasce o filho dessa mulher. A mulher gerou esse filho. Não é isso? Não é essa expressão que a gente usa? A mulher gerou o seu filho. Por quê? Porque gerado significa saiu dela e é igual a ela, da mesma natureza. Um filho diante de uma mãe ou diante de um pai, a natureza humana dele não é nem superior nem inferior, é igual. Porque os pais geram o filho. Quando há uma geração, quer dizer que é da mesma dignidade, da mesma natureza. No nosso caso, da mesma natureza humana, que a mãe, que o pai. Agora, é diferente de criar. Deus cria. Deus me criou. Quando Deus cria, Ele tira do nada. Quando uma mulher gera, ela tira dela mesma. Quando Deus cria, Ele tira do nada. E faz existir. Então, observa a diferença. Jesus é o Filho gerado. E nós somos os filhos criados. A filiação de Jesus é uma filiação gerada. A nossa filiação é uma filiação criada. O que isso significa na prática? Que na prática, Deus só tem um filho,
gerado igual a ele, da mesma natureza e da mesma dignidade que ele. Jesus é da mesma natureza e da mesma dignidade que o Pai. É igual. É diferente de mim. Eu sou um filho de Deus, mas eu sou um filho de Deus criado. Eu não sou da natureza divina. Eu não sou igual ao Pai em dignidade, em honra. Não sou. Eu sou igual à minha mãe, em dignidade e em honra. Ou seja, eu fui gerado pela minha mãe. Agora, por Deus, eu fui criado. Já Jesus foi gerado pelo Pai. Por isso é que nós dizemos que Jesus é o seu Filho único. Porque é o único que é da mesma natureza, da mesma substância que o Pai. Tá claro? Espero que isso tenha ficado claro para você. Ok? Então vamos avançar. O credo, vou pegar desde o início. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Até aí a gente já cobriu. Até aí a gente já falou do mistério do Pai, do mistério do Filho, já falamos da Santíssima Trindade. Depois nós vamos falar do Espírito Santo, está lá na frente. Mas é interessante até lembrar a história de Santo Agostinho com relação à Trindade, que ele ficou muito perturbado, querendo entender essa relação do Pai com o Filho, com o Espírito Santo, essa história da criação, da geração de Jesus. Então ele ficou tenso procurando entender isso. E aí conta-se que ele foi para uma praia para pensar sobre esse mistério, e lá ele viu um menino. E o menino estava com um dedal. Ele pegava água do mar, ia lá na areia e jogava num buraquinho a água. Corria na água do mar, pegava mais no dedal e jogava no buraquinho. Corria e fazia isso, para lá e para cá, para lá e para cá. Até que Agostinho estava enjoado já de tanto pensar em Trindade e estava irritado de ver aquele menino fazendo aquilo. E aí ele chegou perto do menino e falou: menino, o que você está fazendo? O menino disse: eu vou colocar toda a água do mar aqui nesse buraquinho. E aí Agostinho falou: você está ficando maluco? Como é que você vai colocar toda a água do mar nesse buraquinho? Você acha que cabe o oceano nesse buraquinho? E aí o menino, que era um anjo, falou para Agostinho: e você acha que cabe Deus nessa sua cabecinha? Então esse mistério do amor é para ser vivido. Muito mais do que compreendido de forma matemática, ou de forma linear, ou de forma pedagógica. O mistério de Deus é para ser vivido em nós. Tá bom? Uma historinha para a gente. Bom, então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Vamos falar sobre isso? Então vamos lá. Pega aí o parágrafo 456. 456. Aqui está dizendo assim, ó. Com o credo niceno-constantinopolitano, que credo é esse? É aquele mais completo que a gente faz, tem ele aqui no catecismo. Logo no início, você tem os dois credos. Deixa eu pegar aqui, ó. Você tem no parágrafo 184 do catecismo, tem os dois credos, ó. Tem o símbolo dos apóstolos e tem o símbolo niceno-constantinopolitano. O que a gente está estudando é esse, o símbolo dos apóstolos. Mas tem aqui
o símbolo niceno-constantinopolitano, que é aquele mais completo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O que eu acabei de explicar, gerado, não criado. Então, esse está aqui também. Aí volta lá no parágrafo 456. Está dizendo assim: com o credo niceno-constantinopolitano, que é esse mais completo, respondemos confessando. E por nós homens, é um pedacinho do credo. E por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Muito bem. É o que a gente crê. Que pelo poder do Espírito Santo, ele se fez homem. Aí duas perguntas. Primeiro, por que Deus se fez homem? Segundo, por que Deus resolveu se fazer homem e nascer de uma virgem? Vamos responder essas duas agora, então. Primeiro, Deus resolveu se fazer homem. Porque Deus resolveu salvar a humanidade. Deus resolveu salvar a humanidade mostrando à humanidade o valor que tem ser humano. O valor que tem a sua alma, o valor que tem o seu corpo. Lembra que eu disse que Deus criou espírito e matéria e tudo é de Deus e tudo é muito bom? Pois é. Deus, que é espírito, resolveu assumir uma alma humana, resolveu assumir um corpo humano material. E nessa atitude de Deus vindo nascer de uma mulher, ele elevou a nossa dignidade aos patamares maiores possíveis. Você agora se olha no espelho, não importa se você tem ruga, eu estou ficando com a ruguinha aqui, não importa se você tem ruga, não importa se você tem olheira, não importa se você tem cansaço no rosto, não importa nada. O que importa é que Deus se fez homem. E a partir do momento que Deus se fez homem, este corpo passou a ter um valor imensurável, sem condição de medir. Quando o Papa João Paulo II morreu, agora São João Paulo II, ele tinha um carro da época de cardeal, um carro dele, que ele dirigia. Depois que ele foi Papa, não dirigiu mais, né? É mais difícil para um Papa dirigir na rua. Mas quando ele era cardeal, ele dirigia, lá na Polônia. E quando ele faleceu, esse carro dele foi posto em leilão. E esse carro, que era um carro velho já, você vê, ele ficou Papa quase 30 anos, você imagina o carro, era um bagaço de carro. Venderam o carro do Papa João Paulo II num leilão por milhões de dólares. Quem arrematou o carro, arrematou por um valor milionário. E aí a pergunta, por que um carro velho valeu tanto? Porque o carro velho era do Papa João Paulo II. Por isso teve valor, porque foi o Papa que usou, o Papa dirigiu, o Papa colocou a mão. Agora eu te pergunto, quanto vale o seu corpo? Quanto vale a sua alma? Vale o preço de Deus ter se vestido da mesma natureza que a sua? Vale o preço de Deus ter tocado em cada parte do que é ser humano, pois ele se fez humano. Quanto vale o seu sorriso? Quanto vale o seu choro? Quanto vale sua alegria? Quanto vale sua tristeza? Quanto vale o seu trabalho? Quanto vale o seu descanso? Tudo isso foi tocado por Deus. Deus, ao se fazer homem,
tocou em todas as realidades humanas, a começar pelo meu corpo, a começar pelo meu cansaço, a começar pelo meu descanso, a começar pela minha alegria, pela minha tristeza, por todas as emoções que eu possuo, Ele as possuiu. Todas as necessidades que eu passo, Ele passou. E isso passou a dar a nós humanos uma condição extraordinária de valor. Se fosse existir agora um leilão para arrematar a natureza humana, quanto ela estaria valendo agora? Depois que ela foi usada, tocada, vestida pelo Filho de Deus. Então é essa alegria que a gente fala quando diz: nasceu da Virgem Maria, foi concebido e nasceu de uma mulher. E aí a segunda pergunta, por que nasceu de uma virgem? Não podia nascer de uma relação comum, sexual? José e Maria casados? Podia, mas não nasceu. Isso tem um sentido importante. Eu quero que você pegue aí o parágrafo 496. 496. Vamos lá. Está dizendo assim: desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. O Catecismo deixa isso claríssimo aqui. Os padres, quando fala padres com letra maiúscula, como está aqui, se refere aos padres que eram pensadores da fé. Foram os chamados pais da igreja, de uma época chamada patrística, onde esses homens pensavam a fé, estudavam a fé, como era o caso de Santo Agostinho. Ele foi um desses padres. E aí continua: os padres veem na conceição virginal, ou seja, na concepção virginal de Cristo e Maria, o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus, que veio numa humanidade como a nossa. Então preste atenção aqui. Por que nasceu de uma virgem? Alguns motivos. O primeiro motivo, para mostrar que é obra de Deus, não tem participação humana. Não foi da vontade da carne e do sangue. A vinda de Cristo é vontade de Deus. Então Deus operou esse milagre dele vir. Então ele nasce de uma virgem para mostrar que é obra do Pai, é obra divina. Não tem participação humana. É decisão de Deus salvar o mundo. É decisão do Pai amar o mundo. Isso, inclusive, é dogma de fé. Dogma de fé. É questão fundamental da fé católica. Entender que Jesus nasceu de uma virgem. Agora, tem um outro detalhe interessante. Maria era virgem antes de Jesus nascer, mas a virgindade dela permaneceu? Ou seja, Maria depois não teve relações e não teve outros filhos? A tradição da igreja é clara ao dizer que Jesus foi o único filho de Maria. E aí sempre alguém levanta aquela pergunta: mas e na Bíblia que aparecem irmãos de Jesus? Bom, muito bem, vamos entender. A palavra irmão, no linguajar do judeu do primeiro século, era um linguajar, era uma palavra que no linguajar deles podia ter outros significados. Podia significar primo, parente. Então, quando diz
que Jesus teve irmãos não prova diretamente que eram filhos da mesma mãe. Um aspecto interessante dentro disso é o seguinte: você nunca vai ver a expressão filhos de Maria. Não tem. Você sempre vai ver irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus. Mas nunca você vai ler os filhos de Maria. Maria e seus filhos. Se você pega, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Jesus já não está presente, porque ele já tinha voltado para o Pai, já tinha tido a ascensão. Então, Jesus não está presente para roubar a cena. Não é? Quem é que está presente? Está lá Maria. E quem está presente? Os irmãos de Jesus estão presentes. Só que o texto não fala Maria com seus filhos. Embora Jesus não estivesse ali fisicamente, o texto continua dizendo Maria e os irmãos de Jesus. Está lá em Atos capítulo 2. Sempre você vai ver a expressão irmãos de Jesus. Uma outra coisa interessante é que Jesus era o filho mais velho. Não é? Ele era o filho mais velho. Foi o primeiro filho de Maria. Quando eles vão para Jerusalém, quando Jesus tem 12 anos, isso está lá no Evangelho de Lucas, Jesus vai para Jerusalém com seus pais e nada de ter outros irmãos mencionados ali. Jesus já está com 12 anos. E nunca se viu, naquela cena, falar dos irmãos de Jesus. Só fala de José, Maria e Jesus. Um outro ponto. Se Jesus era o mais velho, a cultura judaica fazia com que todos os irmãos mais novos respeitassem muitíssimo o irmão mais velho. E a gente vê em João capítulo 7, os irmãos de Jesus dando bronca nele, mandando ele para Jerusalém. Vai lá, você que quer ser famoso. Nunca irmãos mais novos falariam assim com irmãos mais velhos. Quem está falando ali, embora o texto escreva irmãos de Jesus, não são irmãos, filhos de Maria, pois seriam mais novos. Quem está falando ali é alguém que está mais velho que Jesus. A cultura não permitia um irmão mais novo falar nesses termos. E por fim, a gente tem o testemunho de Hegesipo, um historiador da igreja antigo, lá do iniciozinho da igreja, que já deixa para a gente a notícia, que vem lá desde aquela época, que José era irmão de Cleofas ou de Clopas. Esse homem aparece nos evangelhos. E esse Clopas tinha uma mulher chamada Maria, que aparece nos evangelhos como Maria, mulher de Cleofas, ou Maria, mulher de Clopas. E Hegesipo traz a notícia antiga, quase 2000 anos tem essa notícia, praticamente da idade dos evangelhos, que José era irmão de Cleofas. E que esse Cleofas era pai daqueles irmãos mencionados no evangelho, daqueles irmãos de Jesus. Logo, são primos de Jesus, porque são filhos do irmão do pai adotivo de Jesus, que era José. Isso tudo serve para a gente ficar aqui debatendo e tendo argumentação. Mas o mais importante disso tudo é a gente, hoje, ser para Maria um outro Jesus, no modo de se comportar. Isso é que é o mais importante. Que eu seja um outro Jesus para ela. E essas discussões são apenas para a gente aprofundar essa convicção do nosso valor enquanto filhos, criados e amados de Deus. Grande abraço para você, nos vemos na próxima aula.